Olá, hoje nós vamos para o capítulo 4 do primeiro livro de Samuel. Nós estamos acompanhando a trajetória de Samuel, né? Samuel ainda é um jovenzinho que mora no santuário de Silô, né? Junto do sacerdote Eli. No capítulo anterior, nós já vimos a vocação de Samuel. Samuel é chamado a ser um profeta, já é identificado agora como um profeta. Isso é importante a gente lembrar. Mas hoje, presta atenção, nesse capítulo 4, nós vamos ter alguns momentos difíceis para o povo de Israel. Primeiro, que vai haver uma batalha entre os israelitas e os filisteus. Quem vai ganhar? Os filisteus, vai arrasar. São 30 mil homens que vão ser mortos. Outra coisa, nós vamos ter a tomada da arca. Os filisteus tomam a arca. Isso é a coisa pior que pode acontecer para os israelitas. E por fim, a morte do sacerdote Eli e dos seus filhos também. Tá bom? Vamos lá, gente? Então vamos entender direitinho, vamos compreender a Bíblia, por isso eu convido você a fazer essa caminhada comigo. Peço todos os dias, se inscreva no canal. Isso, se inscreva. Se inscreva, acione esse sininho que tem. Por que é importante você fazer isso? Porque todas as vezes que eu fizer vou colocar algum conteúdo aqui, você fica sabendo, tá bom? Vamos lá, vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine. Pedir que o Espírito Santo possa nos conduzir por essa caminhada do povo de Deus, tá bom? Vamos lá. Capítulo 4 do primeiro livro de Samuel. A palavra de Samuel foi dirigida a todo Israel. Naqueles dias, Israel saiu ao encontro dos filisteus para combatê-los. Acamparam junto de Ebenezer, enquanto os filisteus acampavam em Afec. Os inimigos puseram-se em linha de batalha diante de Israel e começou o combate. Israel voltou as costas aos filisteus e foram mortos naquele combate cerca de 4 mil homens. O povo voltou ao acampamento. E os anciãos de Israel disseram: por que nos deixou o Senhor sermos abatidos hoje pelos filisteus? Vamos a Silô e tomemos a arca da aliança do Senhor para que ela esteja no meio de nós e nos livre da mão dos nossos inimigos. O povo mandou, pois, buscar em Silô a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que se senta sobre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanhavam a arca da aliança de Deus. Quando a arca do Senhor entrou no acampamento, todo Israel rompeu num grande clamor que fez tremer a terra. Os filisteus, ouvindo-o, disseram: que significa esse grande clamor no acampamento dos hebreus? E souberam que a arca do Senhor tinha chegado ao acampamento. Então tiveram medo e disseram: Deus chegou ao acampamento. Ai de nós! Até agora nunca se viu coisa semelhante. Ai de nós! Quem nos salvará da mão desses deuses poderosos? São eles que feriram os egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Coragem, ó filisteus! Portai-vos como homens, para que não suceda que sejais escravizados aos hebreus, como eles o são a vós. Sede homens e combatei. Começara a luta e Israel foi derrotado, fugindo cada um para a sua tenda. Houve um espantoso massacre, tendo caído de Israel 30 mil homens de pé. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, pereceram. Um homem da tribo de Benjamim, tendo escapado à batalha, fugiu naquele mesmo dia para Silô. Trazia a roupa toda rasgada e a cabeça coberta de pó. Chegou no momento em que Eli se encontrava sentado numa cadeira à beira do caminho, inquieto e temeroso pela arca de Deus. Entrando aquele homem na cidade, espalhou-se por toda parte a notícia de que toda a cidade elevou-se um grande clamor. Eli, ouvindo-o, perguntou: que clamor é este? Nesse momento, chegava o homem para dar-lhe a notícia. Eli tinha 98 anos, seus olhos estavam parados e já não viam. O homem disse-lhe: venho do campo de batalha de onde escapei hoje mesmo. Que aconteceu, meu filho?
Israel, respondeu o mensageiro, fugiu diante dos filisteus. O povo sofreu uma grande derrota. Teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram e a arca de Deus foi tomada. Ao ouvi-lo mencionar a arca de Deus, Eli caiu de sua cadeira para trás, do lado da porta do templo, fraturou o crânio e morreu, pois era um homem velho e pesado. Tinha sido juiz em Israel durante 40 anos. Sua nora, mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Tendo ouvido que a arca de Deus fora capturada e que seu sogro e seu marido tinham morrido, foi subitamente acometida pelas dores do parto e deu à luz. E estando para expirar, disseram-lhe as mulheres que a cercavam, não temas, pois nasceu-te um filho. Mas ela não respondeu, pois estava inconsciente. Chamou o filho de Icabode, porque, disse ela, dissipou-se a glória de Israel, já que foi tomada a arca de Deus e morreram o meu sogro e o meu marido. Sim, disse ela, desapareceu a glória de Israel, foi tomada a arca de Deus. Ai, gente, que tragédia que foi essa batalha, meu Deus do céu. Gente, vamos lá. Nós sabemos que os filisteus são inimigos históricos dos israelitas, né? Já tinham sido escravizados, os israelitas tinham sido colocados servos dos filisteus, os filisteus estavam ali junto ao mar Mediterrâneo, era aquela brigaiada, aquela coisa toda. Tá bom. Israel, todo o povo de Israel, né, se prorrompeu numa grande batalha contra os filisteus. Nós estamos num tempo em que nós não temos rei. Nós temos aí Eli, um grande sacerdote, um grande sacerdote, sim, um sacerdote bom, um líder, é colocado como juiz, conduz o povo, mas seus 2 filhos é aquela porcaria, 2 filhos que não prestam, né? Talvez tenha sido por isso que tenha perdido. Aliás, lembra lá nos capítulos anteriores que havia sido feita uma promessa ao sacerdote ali, que a sua casa não se manteria, a sua casa seria exterminada para que outro sacerdote pudesse estar no seu lugar? Então hoje cumpre-se a promessa. Ou seja, Eli até que é um homem bom, sacerdote bom, mas os 2 filhos são duas curvas de rio, só tranqueira esses 2 filhos, né? E por causa do Eli que não corrige os filhos, essa casa será eliminada. E é hoje que essa casa vai ser eliminada. Então o que acontece? Israel começa uma batalha. Presta atenção. Israel estava acampado num lugar chamado Ebenezer. Era uma aldeia em Efraim, na região de Efraim. Ebenezer. Ebenezer significa pedra de socorro. Pedra de socorro. Presta atenção. E os filisteus estavam acampados em Afec. Logo, pedra de socorro? Então Deus vai ser socorro? Não. Sabe por que aconteceu? E eles começam a luta. Na primeira batalha, eles perdem. 4.000 israelitas são mortos. Eles recuam. Quando recuam, eles falam, meu Deus, como é que Deus permitiu que a gente perdesse? Nós estamos em Ebenezer e não tivemos um socorro de Deus. Já sei o que nós vamos fazer. Vamos trazer a Arca da Aliança que está em Silô, porque essa Arca da Aliança é a presença de Deus. Se ela estiver no nosso meio, Deus está no nosso meio. Lembra que a Arca era sempre assim, a Arca sempre acompanhou o povo desde a saída do Egito e foi fazendo o povo vencer batalhas e mais batalhas e passar o Mar Vermelho e passar tudo. Mas aí eles falam, vamos fazer isso, vamos pegar a Arca que está lá em Silô e trazemos para cá. Foram lá pegar a Arca. Quando foi pegar a arca, o Eli ficou tremendo, falou, meu Deus, o que vocês vão fazer com essa arca? O que vocês vão fazer com essa arca? Eu tenho medo, mas o Eli acabou, deixou. Quem foi acompanhando a arca? Os 2 filhos de Eli, aqueles que não prestam. Os 2 filhos foram acompanhando. O pessoal pensou, opa, agora nós vamos vencer, porque Deus está junto de nós. Tanto é que quando eles chegaram com a arca, todo mundo gritou, fez o grito de guerra. Os filisteus até escutaram, falaram, nós estamos perdidos, porque a arca está lá,
Essa arca agora é o Deus deles que estão lá, é o Deus que deu vitória para eles no Egito, é o Deus que deu vitória trazendo as pragas do Egito, nós estamos perdidos. Mas os filisteus falaram, não, nós vamos lutar, nós vamos lutar, nós vamos lutar, nós vamos lutar, e vai para cima dos israelitas, e os israelitas são totalmente massacrados. 30 mil homens, 30 mil israelitas são massacrados. Ué, por que aconteceu isso? A arca não estava lá? Deus havia prometido que eles iam acabar com essa casa de Eli. E é por causa da infidelidade desses dois filhos de Eli e por causa também do pai não ter corrigido que Deus ali não foi a pedra de socorro. Deus não foi a pedra. Deus será a pedra de socorro quando o povo deixar de pecar. O povo ali estava longe de Deus. O povo ali não era fiel a Deus. Os sacerdotes não eram bons sacerdotes. O sacerdote ali não havia corrigido seus filhos. O povo estava longe de Deus. Se o povo está longe de Deus, não adianta nem a arca estar ali. Não adianta nem a arca, que Deus não será a pedra de socorro. E aí o que acontece? Além dessa derrota vergonhosa, eles ainda tomam a arca. Gente, tomou a arca. Não tem coisa mais grave do que isso. Não tem coisa mais sacrílega do que isso. Não tem, porque a arca, gente, ela tem que ficar no Santo dos Santos, ela tem que ficar reservada, tem que ter diante dela os candelabros o fogo, tem que ter os pães da proposição, tem que ter o incenso, tem que ter tudo. E ele simplesmente pega essa arca e leva para lá. Você já imaginou isso? Que coisa grave que aconteceu. E o pior, os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Nessa confusão toda, um benjaminita da tribo de Benjamim sai da batalha e vai avisar ao sacerdote Eli. Quando ele chega para avisar o sacerdote Eli, ele está coberto de pó, ele está cheio de roupa rasgada, como um sinal de luto, e avisa ao sacerdote Eli. Ele está aflito porque ele deixou que eles levassem a arca. O que aconteceu com a arca e tal? Aí eles falam, fomos vencidos, 30 mil homens morreram, foi um massacre, seus dois filhos morreram. Olha, mas quando ele fala, a arca foi levada, o Eli, que estava numa cadeira, levou um susto tão grande que caiu, bateu a nuca e morreu. Pronto. Olha que coisa. Diante da notícia dos dois filhos que morrem, ele não se abalou tanto quanto quando ele teve a notícia da arca que havia sido tomada pelos filisteus. Naquele momento, acabou a casa de Eli. Acabou a casa de Eli. Aquilo que havia sido prometido pela infidelidade desses sacerdotes, dos filhos do sacerdote Eli, a casa de Eli será banida. Gente, pela infidelidade do povo, Deus não foi pedra de socorro para eles e eles venceram. Deus vai ser pedra de socorro para esse povo quando de novo eles forem fiéis. Por isso, escuta o que Samuel tem a dizer. Tá bom? Continuando a história, a nora do Eli, mulher de Finéias, ficou sabendo da morte do marido, ficou sabendo da morte do sogro, ficou sabendo do massacre, começou a entrar em trabalho de parto, também morre e deixa um filho. E ela disse assim, esse filho chamará Icabode. Icabode significa não há glória. Ela disse, por quê? Porque a glória de Deus foi retirada de nós. A glória de Deus é a presença de Deus que foi retirada. Ah, não, gente, vou te falar uma coisa, que tragédia foi isso, sinceramente, tragédia. E sabe por causa de que dessa tragédia? Porque se afastaram de Deus. Vem comigo aqui, que tem alguns versículos para a gente entender. É rapidinho, vamos lá. Primeiro, versículo 1. Versículo 1 aqui, ó. Naqueles dias Israel saiu, a palavra de Deus foi dirigida a todo Israel, naqueles dias Israel saiu ao encontro dos filisteus para combatê-lo. Acamparam junto de Ebenezer, enquanto os filisteus acampavam em Afec.
Esse nome Ebenezer é muito interessante. Ebenezer significa em hebraico pedra de socorro, tá bom? Guarda bem, porque ele vai voltar no capítulo 7, tá bom? É uma aldeia em Efraim, que significa pedra de socorro. É engraçado que o jogo de palavras mostra pra gente uma coisa. Eles estavam acampados ali, esperava-se então que Deus pudesse ser essa pedra de socorro. Deus não foi por causa da infidelidade. Mas Deus será. E aí eles vão fazer uma placa, escrever na placa Ebenezer, pedra de socorro. Mas por enquanto Deus não foi essa pedra de socorro. Vamos lá no versículo 3. O povo voltou ao acampamento e os anciãos de Israel disseram: por que nos deixou o Senhor sermos batidos hoje pelos filisteus? Vamos a Siló e tomemos a arca da aliança para que ela esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Gente, isso aqui é uma coisa séria que eles fizeram. A arca não podia ser trazida para a batalha, não podia. Um monte de erro. Primeiro, eles tiraram a arca do santuário. Não se pode manipular a arca, que é a presença de Deus, de qualquer forma. Não se pode manipular sem reverência. E não pode deixar a arca de Deus longe dos santos. Você lembra, você acompanhou comigo em Levíticos? Nossa, quem podia pegar na arca não podia ser qualquer pessoa, só podia ser os sacerdotes, não era qualquer pessoa que podia tocar, você não podia nem ver, você tinha que cobrir a arca, você não podia olhar para a arca, depois de cobrir os sacerdotes pegavam a arca. Nossa, era muito complicado. E simplesmente eles pegam a arca do santuário, traz no meio da batalha, sem reverência, e a arca é trazida ainda por quem? Por dois filhos de sacerdotes, que são uma porcaria esses dois. Então, fizeram tudo errado. Deus não, vendo toda essa infidelidade do povo, vendo todo esse jeito irreverente, olha, a arca não adianta nada nessa batalha, tá bom? Versículo 5. Quando a arca do Senhor entrou no acampamento, todo Israel rompeu um grande clamor que fez tremer a terra. O que é esse grande clamor? Vamos entender. Já conversei com você sobre isso. Era muito importante que eles tivessem gritos de guerra. O grito de guerra funciona como uma maneira de mostrar o seu poder e intimidar o inimigo. Então, a arca é este apoio moral, religioso, espiritual. E quando a arca chega, eles prorrompem num grito de guerra. E isso assusta os filisteus. Então essa tática de grito de guerra é uma maneira de mostrar o seu poder pelo som, pela voz, pelo canto, pelo grito, né, que são mais poderosos, né? Tá certo? No versículo 8, ai de nós, quem nos salvará da mão desses deuses poderosos? São eles que feriram os egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Isso aqui são os filisteus, que ficando com medo, começaram a lembrar do que aconteceu no Egito. Pragas, fez os cavaleiros e o faraó afogarem no mar. Então eles começaram a lembrar de tudo isso, ficaram com medo. Mas isso não foi suficiente para que os israelitas vencessem. Não, os filisteus venceram. Outra coisa aqui, depois de ter vencido, um homem da tribo de Benjamim, tendo escapado à batalha, fugiu naquele mesmo dia para Siló. Trazia a roupa toda rasgada e a cabeça coberta de pó. Quem é esse homem? Esse homem foi lá avisar no santuário e principalmente avisar o sacerdote ali. Ele trazia pó na cabeça e a roupa rasgada. O que significa isso? Sinal de luto. Ele viu que Israel havia perdido, que a arca havia sido tomada, ele se rasga todas as suas vestes, sinal de luto, e cobre a cabeça de pó como sinal de luto. Ele chega então diante de Eli para dar a notícia, tá bom? Versículo 18 aqui, 18. Ao ouvi-lo mencionar a arca de Deus, Eli caiu de sua cadeira para trás, do lado da porta do templo, fraturou o crânio e morreu, pois era um homem velho e pesado. Tinha sido juiz em Israel durante 40 anos. Muito bem, aqui Eli é identificado como um juiz. Juiz, nós ainda não temos rei. Atenção, nós ainda não temos rei. Nós já estudamos livros de juízes que fala de 12 juízes, mas não só houve 12 juízes em Israel, houve vários juízes em Israel. E Eli aqui é lembrado como um juiz. Quem é o juiz? Um líder
religioso, espiritual, que julga, que conduz, que administra, que governa. E Eli, como sacerdote, gente, quando eu falo Eli, não tem nada a ver com profeta que vai acontecer daqui a uns anos, não. Eu, Eli, sacerdote. Eli, o sacerdote ali em Silô, né? Ele é o sacerdote, né? Tem 2 filhos, que é aqueles filhos que a gente não gosta deles, tá bom? Mas ele é um juiz, ele é classificado aqui como um juiz, porque ele conduz o povo, ele organiza o povo, ele julga o povo, ele é o líder espiritual do povo, tá bom? E ele cuida de Samuel, que vive junto dele, tá bom? Tá certo? No versículo 21, aqui, quando ela está morrendo, quase inconsciente, né? A nora do Eli, ela não respondeu, pois estava inconsciente, chamou o filho Icabode, porque, disse ela, dissipou-se a glória de Israel, já que foi tomada a arca de Deus e morreram meu sogro e meu marido. Sim, disse ela, desapareceu a glória de Israel, foi tomada a arca de Deus. A glória, Icabode significa sem glória, né? Ou seja, não há glória. E aqui traz uma conclusão interessante. A glória de Israel não está mais, a glória de Deus não está mais com Israel. Presta atenção. Esse termo glória de Deus aqui na Bíblia significa a presença de Deus. A glória de Deus que está na morada, a glória de Deus que está no nosso meio. Então a glória de Deus significa a presença de Deus. Então a nora de Eli, ela fala, ele vai chamar Icabode. Por quê? Porque a glória de Deus não está mais conosco. Não há glória. E aí nós constatamos uma coisa interessante. O fato da arca ter sido tirada de Israel significa que Deus não está mais com eles. A glória não está mais com eles. Por que a glória de Deus foi tirada de Israel? Porque o povo foi infiel. Como é que faz para a glória e a presença de Deus voltar para Israel? Sendo fiel novamente. Gente, não bastou a arca para que eles vencessem. Precisaria, para que eles vencessem, a fidelidade, o amor, a presença deles junto a Deus. É muito importante você pensar isso. Não basta simplesmente você usar uma correntinha, não basta simplesmente você usar, de repente, um escapulário, não basta. Para que a gente vença as nossas batalhas, é preciso a gente viver fielmente o nosso amor a Deus pela justiça, pela prática do amor, pela vivência da justiça da verdade. Assim como não bastou que a arca estivesse no meio deles, porque eles ainda continuavam sendo infiéis, não basta que usemos somente alguns sinais do amor de Deus no nosso meio, se o nosso coração está longe de Deus. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite teleu detribiuda, radix Davidi. Aleluia.